Boa noite, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai dar os conceitos básicos de comunicação. Mas eu tinha pedido para algumas pessoas dar algumas palestras, certo? Bem, eu vou iniciar sobre os conceitos de comunicação e depois vou pedir para as pessoas começarem a fazer a palestra. Hoje eu vou dar os conceitos básicos. E em relação ao efeito diálogo, quem vai falar é a Andrea. A parte de entropia, a Amanda, infelizmente, ela não teve condições de fazer. Vou passar ela para outro tema, mas eu vou falar sobre entropia. Perfeito? Então, hoje a gente vai falar basicamente isso. Bom, pessoal, comunicação, ela é basicamente o mais importante meio de integração entre as pessoas. Ou de separação. As pessoas, através da comunicação, colaboram umas com as outras ou criam conflitos. As pessoas cooperam umas com as outras ou então competem umas com as outras. E tudo com base na comunicação. E nós, como seres humanos, nós temos alguns mecanismos para se comunicar. Primeiro, que a gente já imagina, é o som. São os gestos, as expressões e as atitudes. E a gente tem o ser humano tem umas ferramentas para isso. O cérebro, que controla tudo, o sistema nervoso, que faz a gente poder se mexer, a fala, a audição e a visão. Certo? Agora, o que é que o ser humano mudou ou evoluiu? Ou seja, quais são os pontos fortes e fracos da comunicação? Primeiro ponto que a gente pode dizer que pode ser fraco ou forte é a subjetividade. O que seria isso? Quando você fala com alguém, a pessoa, ou melhor dizendo, quando alguém fala com você, você não sabe o que a pessoa está pensando. E quando você se comunica com alguém, você não sabe também como ela vai receber a sua comunicação, a sua mensagem. A subjetividade, então, pode ser um ponto forte e um ponto fraco da comunicação. Outra coisa são as diferenças individuais. Personalidade. Aquela jogada ali, dois bicudos não se beijam. Né? Diferenças culturais que a gente vai estudar quando alguém der a aula agora, não sei quem vai, acho que vai ser o Walter, vai dar aula acho que ruído semântico, não sei se é o Walter, não sei quem vai dar essa parte de ruído semântico. Preconceitos também. E um famoso chamado efeito de halo. Tá? Agora, quem vai falar sobre o efeito de halo, com calma e tranquilidade, é a senhorita Andréia Gaudêncio. Então, Andréia, somos todos ouvidos. Agora, pessoal, perguntem, tá? Perguntem para ela. Deixa eu posicionar ela aqui. Pode perguntar. Bom, Andréia, a sala é sua. Obrigado. Boa noite. Consiste na afirmação que o cérebro é capaz de fazer analisando, julgando, concluído, de modo ao definir uma pessoa. Sua característica atribuindo-lhe estereótipo universal, com base em um único elemento, com aparência. Foi criado por um psicólogo, Eduard Dodinaik, em 1920. Quando Eduard observou que nós, como pessoa, temos a tendência de captar certa característica. Outras pessoas estão em impressão ao afetar nossa avaliação em relação às pessoas, observando. Nada mais é do que um pré-julgamento, sua consequência na pessoa que observa. E no
início está inserido. No mundo empresarial, o efeito halo alto tipo, comum e até cultural. Há uma tendência de empresa avaliar o sucesso ou fracasso apenas pelo resultado, sem considerar as variáveis, os ganhos e as perdas. Todos os processos é com isso. A empresa pode ter grande perca, em todo sentido, por conduzir seus processos, tomar decisões, avaliações e desempenho dessa forma. O efeito halo pode induzir que o gestor a escolher alguém não tenha capacidade de ingerir projeto, pois seu pré-julgamento não lhe permite tomar uma decisão correta. Exemplo disso acontece quando confiamos a uma atividade, uma pessoa de quem gostamos, e não a um especialista na área. Uma forma de reduzir os pontos negativos de efeito halo é através de avaliações objetivas, antes, durante, após a contratação do profissional do início do projeto, levando em consideração as características do cargo ou do projeto, e não apenas das pessoas avaliadas. Certo. Primeiro... continua, desculpa. Essa forma a minha consideração sobre o efeito halo. Obrigada. Parabéns, parabéns. Escuta, deixa eu falar. Primeiro, você usou uma palavra lá, vai no teu texto lá, onde tem a palavra perca, vai lá. Perca, vai lá. Palavra perca. Professor, mas foi uma pessoa também que me ajudou, certo? Não, vai lá na frase que tem a palavra perca. Perca. Vai lá. Deixa eu ver, perca. Lá no início. Deixa eu ver, consequência, editores, campo para parede. Pessoa capital, pessoas em julgamento, e consequente pessoa que o percebe, seja igual a empresário em físico, comum com a perca. Aí, lê essa frase para mim, desde o início. Bom, é o seguinte, André, deixa eu te falar. Não existe a palavra perca nesse sentido. Tá? Nesse sentido, a palavra é perda. Perda, com D. Não, professor, desculpa. Eu escrevi certinho, com a ajuda do meu irmão, entendeu? Certo. A gente escreveu agora à tarde, como você falou, mas na hora de falar, eu falei errado. Acho que eu estou muito nervosa, ansiosa, entendeu? Não, mas é assim mesmo. Esse exercício é para isso. Para você perder essa ansiedade. Desde outra ontem coisa, eu estava assim. Outra coisa, não é efeito halo, é efeito de halo, certo? Não tem que ser halo, efeito de halo, tá certo? Ah, tá. O efeito de halo, pessoal, para quem vou relembrar, ou quem não assistiu ainda, eu vou falar o que é. Imagine o seguinte, você entrou numa festa, entrou assim, de repente, você entrou na casa de alguém, numa festa, e você foi apresentado para 3 pessoas que estão sentadas no sofá. Olha, essa aqui é a Silvana, tá? A minha cunhada Silvana. Aqui é fulano, fulano e fulano. A Silvana chega, olha para as 3 pessoas e cumprimenta. Oi, tudo bem? Só que inconscientemente a Silvana, ela passou o olhar nessas 3 pessoas e na primeira pessoa, ela viu que, por exemplo, ela tem o cabelo parecido com a neta dela, por exemplo, tá? A segunda pessoa, ela passou o olho, não reparou nada, mas na terceira pessoa, ela verificou que ela está vestindo uma roupa de uma vizinha dela que ela acabou de ligar porque o cachorro dela fez cocô no quintal dela ou latiu lá
uma hora da meia, 2 horas da manhã, e a vizinha veio reclamar para ela e as duas brigaram. O efeito diálogo diz o seguinte: a primeira impressão é que fica inconscientemente a Silvana, ela começou a gostar muito, ela se identificou muito com a primeira pessoa por conta do cabelo. A segunda pessoa, ela nem reparou, mas na terceira pessoa, inconscientemente, ela começou a não gostou da pessoa. Então, durante a festa, a probabilidade da Silvana se aproximar dessa primeira pessoa é muito grande. Os papos vão ser altíssimos. Na segunda pessoa, pode haver ou não pode haver possibilidade, mas na terceira pessoa, a probabilidade da Silvana chegar até a pessoa e conversar com ela vai ser quase impossível. Passando isso para a parte, como se citou assim, a contratação profissional, que você citou, é o efeito halo do entrevistador para vocês. O entrevistador, de repente, tem uma sala cheia de pessoas que vão ser entrevistadas. O entrevistador chegou, cumprimentou todo mundo assim, passou por todo mundo e cumprimentou. Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Ele, inconscientemente, percebeu, por exemplo, a Simone com um fone de ouvido e ele acabou de reclamar com o filho dele, que fica o dia todo no celular, escutando fone de ouvido e não estudou. Está pé da vida com o filho dele. Passou, por exemplo, pela Amanda e viu que a Amanda ela está com o cabelo bacaninha e tal, mas ela está muito simples, está super simples, tudo direitinho, está com um mando figurino. Aí a Silvia, por exemplo, ela chegou e percebeu que a Silvia está com uma roupa com uma flor aqui. Uma flor que ela gosta. Aí ela olhou na flor, nem reparou. Foi assim, quase que inconsciente. Passou e foi embora. A probabilidade de ela dar vantagem para a Silvia, que ela gostou, é muito grande. Inconscientemente. O cara não vai chegar lá na hora de fazer a avaliação e falar: aquela japonesinha, desculpa, Silvia, aquela menina, ela estava com aquela florzinha na lapela e eu gostei daquela florzinha, então eu vou prestigiar ela. Vou dar vantagem para... aquela outra está usando fone de ouvido, a tal de Simone, e eu não gostei do fone de ouvido, então eu vou prejudicar ela. Não, ela não faz isso. Ele inconscientemente vai dar vantagens para a Silvia. E inconscientemente, a Simone, no caso, ela pode até passar na entrevista de emprego, mas se ela errar uma vírgula, se ao invés dela falar perda, ela falar perca, certo, André? Ela vai cortar, o cara vai cortar a Simone da entrevista. Então, o efeito halo é exatamente isso. Esse efeito halo, o psicólogo que criou isso, que criou não, ele identificou o efeito, ele identificou utilizando como é que fala? A observação foi feita em termos profissionais, em termos de contratação de profissionais. E tem vários livros que ele comenta. Exatamente. De entrevista, de currículo. Então, eu sugiro, por exemplo, até mesmo o efeito halo, inclusive, vocês lembram? Vocês não lembram, vocês vão rever. Quando a gente começar a estudar o currículo, a própria aparência do modelo do currículo é também tido como efeito halo. O efeito halo, eu não sei se vocês lembram, e quem eu não falei, estou falando agora, Silvinha. Por exemplo, quando a pessoa olha o teu currículo, ela tem, no máximo, tá, de 5 a 10 segundos para jogar teu currículo no lixo. E os caras não guardam o currículo, não. Ele joga no lixo mesmo, ele separa assim e depois joga fora. Aquela primeira impressão fica... Ao mesmo tempo que ele demora 5 segundos para eliminar o teu currículo, ele demora 5 a 10 segundos para chegar e olhar para o teu currículo e falar: opa, legal esse currículo, maravilha. Maravilhoso esse currículo. Tá certo? Então, o efeito halo é basicamente isso. O efeito halo, como está na nossa linha de estudos, ela é um dos pontos, pode ser um ponto forte ou pode também ser um ponto fraco na comunicação. Alguma dúvida para perguntar para a Andréa sobre efeito halo? Alguém tem alguma dúvida? Silvia, você entendeu o que é efeito halo? Entendi, mas eu gostaria de saber por que chama o efeito de halo. A parte antropológica, depois eu passo para vocês, tá certo? Tá? A parte, o porquê da palavra halo,
tá certo? Eu passo para vocês depois. Tá? E o efeito halo também, ele prejudica a perda de memória, se você esqueceu de uma conta de pagar, se você esqueceu alguma coisa. É alguma coisa assim, é o teu subconsciente agindo é o seu subconsciente agindo nas suas atitudes, nas suas decisões. Agora, o efeito de halo, a gente tem que direcionar ele especificamente para a área profissional, a área de contratação de profissionais, tá certo? E na nossa área de contratação de profissionais, ele gira em dois aspectos. Na entrevista de emprego, a impressão que você passa para a pessoa, a comunicação que você passa, porque a tua vestimenta, o teu jeito a tua postura, a sua aparência, maquiagem, cabelo, roupa, brinco, fone de ouvido ou não, tudo isso faz com que a pessoa inconscientemente já comece a ter um pré-julgamento seu, inconscientemente. Perfeito? Pois não, pode falar, Silvia. Ajuda muito o efeito halo, que ele fala o efeito halo, ele fala também de projetos, avaliações. E ajuda, porque quando você está fora do emprego, você está desempregado, você vai falar, não, eu não sei o que é projeto, eu não sei o que é avaliação. Mas depois você vai avaliar, quando você vai aprender, você explica tudo. Explica tudo, com demanda, projeto, avaliações, característica, coisas boas. Silvia, o efeito halo, a palavra halo, ela vem muito de olá, de hello, tá? Ela veio daí, antropologicamente falando, você pegou hello, halo. Então, a semântica halo é de alô, é a primeira, oi, tudo bem? Oi, tô aqui, cheguei. Tá? Que eu queria dar um exemplo, perguntar se é um exemplo de efeito halo, que aconteceu comigo uma vez. Diz, o que é? Fala o exemplo. Uma vez eu fui contratada para trabalhar no financeiro de uma empresa por eu ser descendente de japonês, porque eles acham que por ser descendente de japonês é mais confiável. Seria um exemplo? O exemplo aí já não é tão efeito halo, porque o efeito halo, como eu falei para vocês, é subconsciente. Agora, se a pessoa te contratou para ser um efeito halo, seria o seguinte, ela te contratou, mas ela, sem saber, ela te contratou porque ela tem a opinião do pessoal, dos japoneses. Mas você já ficou sabendo porque alguém já passou para você que você foi contratada, por exemplo, por conta de você ser japonesa, por ter morado no Japão muitos anos, e, obviamente, ser possivelmente uma pessoa mais confiável que os brasileiros, por exemplo, entendeu? O efeito halo é mais subconsciente, não é uma coisa consciente. Uhum. Perfeito? Porque o efeito halo, professor, como a Silvia contratou ela, eles confiam mais no japonês que no brasileiro. Bom, é o seguinte. O japonês é mais confiança. Só que o Zoom não confia na gente. Vamos sair e entrar de novo, por favor? Pode ser? Tá? Pode. Vamos lá, vamos sair e entrar de novo, tá? Então, todos esses itens que eu acabei de citar para vocês, eles prejudicam, entram na parte de pontos fortes ou pontos fracos da comunicação. Subjetividade, diferenças individuais, diferenças culturais, preconceitos, efeito de halo, superficialidade e dificuldade de compreender a outra parte. Todos esses itens, eles criam um negócio chamado ruído. E um dos ruídos mais prejudiciais na comunicação é a entropia. E o que é entropia? Por si só, por definição, entropia é quando você perde a força. Tipo assim, você esquentou a água no fogão. Quando você terminou de esquentar e ela ferveu, se você tirou a água do fogão, o que vai acontecer com a água? Ela vai continuar quente? Não, ela vai esfriar. Isso é entropia. Eu dei um exemplo no ano passado, é o seguinte, você tem um revólver. Eu vou atirar aqui para trás, na estante. Chego lá e pá! Dou um tiro. Miro naquela foto lá e dou um tiro.
pá, dou um tiro na foto. A bala vai, da forma que ela saiu do revólver, ela sai praticamente com a mesma força e bate na foto. Agora, se essa estande aqui tivesse a uns 100 metros de mim, tivesse um corredor enorme lá atrás, 100 metros, eu pegaria o revólver e mirasse de novo também para a foto. Aí eu chego e dou um tiro, miro na foto e dou um tiro, dou um tiro. A bala sai com uma força, determinada força do cano do revólver. Sai com toda a força. Só que quando ela estivesse no caminho, o que ia acontecer com a bala? Ela ia perdendo força e, ó, ia cair no chão. Não ia chegar até a foto. Isso é entropia. E na comunicação, ocorre de outras formas. Vou dar um exemplo. Você está numa festa, entrou numa festa. Não começou a festa ainda, você chegou lá, numa balada. Você chegou na balada, está você sozinha. Aí, de repente, chega uma outra pessoa lá. Aí chega outra, chegou outras pessoas, assim por diante. Aí, quando o teu amigo chega, você está uns 10 metros do teu amigo. Ele chega e você fala, e aí, meu, boa noite, tudo bem? O teu amigo vai escutar? Silvia, o teu amigo vai escutar? Vai. Vai. Não tem som nenhum, não tem problema nenhum, ninguém não começou a música, não tem nada. A pessoa está lá, uns 10, 20 metros de você, você faz, opa, oi, tudo bem? A pessoa, oi, tudo bem. Agora, chegou o DJ e começou a música. Tchum, tuf, 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 tuf. Aí todo mundo falando e tudo mais, aquela música alta. Você está aqui e, de repente, chega outro colega seu lá na porta. Se você falar boa noite para o teu amigo, o teu amigo vai escutar? Não vai. Por quê? Porque o som da tua voz sai com uma força. Só que o caminho que ele faz até chegar nos ouvidos do teu amigo, que está a uns 10 metros de distância, ele vai passar por um monte de ruído. E esses ruídos vão fazer com que a tua voz, perca a força. Então, teu amigo nem vai escutar. Agora, o que é que você tem que fazer? Por exemplo, com a bala, com o revólver, para eu acertar essa foto aqui, em 50, 100 metros lá para trás, ao invés de eu usar um revólver comum, eu usaria uma espingarda mais forte. Eu teria que aumentar a força da bala. No caso da voz, se está aquele ruído todo na balada e eu tiver que dar um boa noite para o meu amigo que está a uns 10 metros de mim, eu tenho que aumentar a força da minha voz, eu tenho que gritar. Mas não sei se aconteceu com vocês já. Na balada, um amigo está a uns 10 metros, 5, 10 metros de vocês, aí você tem que falar alguma coisa para o teu amigo. Você grita. O teu amigo, ele escuta a tua voz da maneira que saiu da tua boca? Não escuta. Vocês já sentiram isso? Numa balada, alguém longe de você fala com você alguma coisa. A pessoa está gritando, mas no teu ouvido ela chega assim, ó. A pessoa fala, boa noite. Só que para você chega, boa noite. Chega fraquinho o som. Isso é a entropia na comunicação. E outro tipo de entropia na comunicação que prejudica muito, principalmente quem trabalha nas empresas, são as comunicações de mensagens. Eu dei um exemplo e vou repetir esse exemplo aqui. De repente, eu estou com um cliente no meu escritório, ele vai fechar um contrato comigo de 10 mil reais. E ele chega para mim e fala, Luiz, tudo bem, vamos fechar o contrato aqui, imprime o contrato aí na tua impressora, eu assino e já te pago 5 mil reais aqui em dinheiro. Mas imprime o contrato aí, eu quero ver o contrato assinado por você, eu quero a minha via para mim. Aí eu começo a imprimir a impressora. Aí só que na metade do contrato acaba a tinta. Acabou a tinta. Aí eu começo a procurar o cartucho de tinta na impressora. Eu abro a gaveta, vou na outra sala, não acho tinta. Peço, vejo no vizinho se tem, ele não tem, a impressora é diferente. Aí o que eu faço? Tento ligar para o meu fornecedor de tinta, de cartucho de tinta, ele não atende. Aí eu vou passar um WhatsApp para ele. Porque ele não atende mesmo, ele só faz o pedido por WhatsApp. Aí o que eu chego para o cara? Aí eu chego para a pessoa, o nome do cara é José. José, é o seguinte, eu estou com um cliente aqui no meu escritório, o cliente vai fechar um contrato milionário comigo aqui, eu preciso imprimir o contrato, só que eu escrevendo no WhatsApp. Escrevendo no WhatsApp.
Aí eu tentei imprimir na minha impressora o contrato, imprimi 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta folha não imprimiu mais porque acabou a tinta. Aí eu procurei nas gavetas, procurei um vizinho, pedi pelo amor de Deus para minha vizinha ver se ela tinha, não tinha impressora diferente. Aí tentei ligar para você 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tentei passar o WhatsApp e não consegui. E agora estou passando agora por esse novo número aí, esse WhatsApp, para ver se você me entrega com urgência, pelo amor de Deus, um cartucho de tinta da Epson 1150. Por favor, manda entregar para mim agora, que eu estou precisando disso com urgência. Clique em enviar. Aí o teu fornecedor recebe a mensagem. Aí quando ele recebe a mensagem, acontece o que acontece com vocês quando vocês recebem uma mensagem de WhatsApp grandona, enorme. Vocês leem a mensagem toda do WhatsApp? Não. O que acontece? Você pode começar a ler, mas chega uma hora que você para. Ah, não, pelo amor de Deus, é muito comprido, não vou contar, não vou ver essa história. Por que esse cara quer? O que esse cara quer? Isso é entropia na comunicação, em termos de mensagens escritas. Isso acontece com e-mail, com WhatsApp, com qualquer tipo de mensagem escrita na empresa. Isso é entropia na comunicação. Agora, olha o contrário. Olha o contrário. Da outra forma, aconteceu tudo isso. Eu chego para ele no WhatsApp e falo: ô José, pelo amor de Deus, me manda um cartucho da Epson 1150, por favor. Estou precisando com urgência. O José vai ler a mensagem e já de cara ela vai ver que você está precisando, que é urgente. Ô, meu amigo, manda um cartucho lá para o Luiz Cláudio. Ele vai mandar a mensagem. Não houve perda da força da informação. E da mesma forma que eu mandei com uma certa urgência, com uma certa força, ele também recebeu com a mesma força. Lembra do tiro aqui pertinho do retrato? Então, acontece muito disso. Então, vocês têm que se preocupar com a entropia nesse aspecto na empresa. Até mesmo quando você vai questionar alguém ou pedir para alguém fazer alguma coisa, não comece a enrolar a pessoa, contar a história, que a pessoa vai perder o entusiasmo, vai perder a vontade disso. A gente vai fechar esse círculo aqui na aula sobre a escutatória, tá? Na palestra sobre escutatória, a gente vai fechar esse circuito aqui de entropia na aula. Alguma dúvida em relação à entropia, pessoal? Silvia, tem algum exemplo? Ou Walter, você que trabalha assim com prestação de serviço, não, com muita... Você trabalha com, como é que fala? Com pedidos de fabricação de alguma coisa, não trabalha, Walter? Sim, professor, eu trabalho em galvanoplastia, né? Pronto. Nós prestamos... Tem pedido tem pedido de serviço, não tem? Para você desenvolver algum serviço? Sim, sim. A gente somos uma empresa onde prestamos serviço no tratamento superficial. Já teve algum exemplo? Você faz o quê? A gente presta serviço no tratamento superficial em peças, né? Tanto na linha automotiva como na linha, exemplo, Electrolux, Panasonic, Coromac, toda a linha branca, né? Perfeito. Me diz uma coisa, já aconteceu com você uma ocorrência desse tipo de entropia em comunicação com o cliente, com alguma coisa desse tipo? Sim, sim. Até um exemplo que eu ia comentar aqui em seguida, tem clientes que ele não manda mensagem grande, mas manda 5, 6, uma atrás da outra. Por exemplo, o rapaz da Electrolux, manhã cedo, bom dia, preciso do varão tal, 8.000 peças, mola tal, 10.000 peças. E assim, a mensagem ela é pequena, porém eles mandam 5, 6, uma atrás da outra. Isso também ocorre entropia. Isso também ocorre entropia. Não é no caso de você não atender, porque é um cliente que você vai atender, né? Mas a probabilidade de ocorrer um erro na hora da entrega ou na hora da confecção do trabalho é muito grande. Concorda comigo, Walter? Sim, sim, com certeza. Certo, Silvia? Compreendeu o que é entropia? Sim. Até eu posso dar um exemplo na casa da igreja. Pode falar. Eu escrevo as experiências de fé, né? Aí, dependendo da experiência de fé, se ela é muito cheia de detalhes, enrola muito, as pessoas perdem o interesse em ouvir ela. Com certeza. Até nessa parte de redação, experiência de fé na nossa igreja são experiências que a pessoa teve, que ocorreu um milagre, que ocorreu na medida... coisas boas que aconteceram,
que é interessante a gente passar para os membros da igreja. Então, a gente tem que tomar cuidado. No caso, a Silvia, como ela é redatora disso, ela tem que tomar cuidado para a experiência de fé não ficar enorme. Porque se ficar enorme, ficar muito redundante, na hora lá do culto, quando a pessoa for falar experiência de fé, a pessoa vai dormir. Não tenha dúvida. Pode ser a coisa mais interessante do mundo, mas vai chegar um momento que a pessoa não vai conseguir escutar e entender mais. Vai perder o interesse. Certo? Então, é você a culpada disso, né, Silvia? Qualquer coisa a Sim. gente reclama com você, tá certo? Então, vai ser com quem eu vou reclamar, porque eu não sabia quem é que fazia esse tipo de redação. Certo, pessoal? Mais algum exemplo? Tem algum exemplo? Amanda, Andréia? Entropia acontece quando, tipo, você é cliente, aí a pessoa manda várias mensagens. Eu mesmo. Eu só vejo quando chega dia de passar pedido, eu só vejo a mensagem. Essa foi a semana passada. Eu passei os pedidos, aí chegou 2 dias, a menina que não compra, André, a loja está fechada, eu preciso comprar aí. Tem como foi? Falei, eu vou falar com a minha gerente, ver se ela consegue. Minha gerente estava viajando, né? Falei, nossa, como que pode fazer isso? Ela até não viu minha mensagem, falei, não, filha, que eu estava no computador, como que eu vou ficar no celular? Entendi. Então, pessoal, entropia é isso. Alguém mais algum exemplo? Silvana? Amanda, parece que tinha um exemplo, não tinha, Amanda? Eu tenho. Teve uma vez que eu pedi para minha cunhada ir na farmácia para mim. E eu pedi aqueles potinhos de... Você fazer exame de urina, de fezes, essas coisas? Sei. Do lado da farmácia, tem uma casa de massa, que chama Empório da Massa. A minha cunhada, ela foi no Empório da Massa e pediu um potinho de fezes. Aí a moça falou para ela, a gente não vende, eu acho que você quer ir na farmácia. Aí ela chegou em casa morrendo de vergonha, me contando. Ela falou, mas você não disse Empório da Massa? Eu falei, Larissa, eu falei farmácia. Farmácia. Foi uma história que a gente É muito para a cabeça. Agora, mais especificamente na entropia, a gente tem que tomar cuidado com a qualidade e principalmente com a quantidade da informação que a gente passa para outra pessoa, certo? E isso é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, cotidianamente. Então, a partir de hoje, vamos sempre se preocupar para que as mensagens nossas, tudo aquilo que a gente vai comunicar para uma determinada pessoa, que seja comunicada e pensada antes, de forma a se preocupar com que ela não seja longa o suficiente para que a pessoa, de repente, perca, aí sim a palavra perca, Andréa, para que a pessoa não perca, tá, o interesse pela mensagem. E não ocorra a perda do objetivo da mensagem. Perfeito? Correto. Tá ok? Pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Na semana que vem, tem gente que vai falar, Walter vai falar sobre ruído, tem pessoas que vão falar sobre os tipos de ruídos, tá certo? Na semana que vem, então, a gente vai falar sobre isso. Tenta ver se vocês fazem. Veja, ó, a Andréa falou. Na próxima vez que ela for dar aula, ela vai melhorar um pouquinho, vai melhorar um pouquinho, vai melhorar um pouquinho. Professor, mas eu tenho um problema, o médico falou, como eu tenho epilepsia, o médico falou que eu sou muito ansiosa. Só que é o seguinte, ó, deixa eu te falar uma coisa, Andréa, eu me formei em psicologia comportamental. Então, tudo na vida é treino. Tudo na vida é treino. Nada que você faça até hoje, você faria se não tivesse treinado antes, passado por essa experiência. E isso, com certeza, a gente vai tentar corrigir. Certo, Andréa? Eu não sei, porque segunda-feira começa a minha prova, segunda disciplina. Eu já estou, sabe, é portfólio, é desafio no máximo, é fórum. Olha, eu fico apertada já.
Eu fiz Preocupado pela minha nota. Eu fiz uma videoaula agora para a escola, e nessa videoaula eu dei um exemplo, não lembro que exemplo que eu dei, eu dei um exemplo nessa videoaula, eu não publiquei, foi uma que eu publiquei uma hoje, e a próxima que eu vou publicar eu estou dando um exemplo. A gente tem que obrigatoriamente, foi nessa aula de hoje mesmo, a gente tem que deixar de lado, quando a gente foca num objetivo, a gente tem que se acostumar a deixar o resto de lado. Se eu tenho uma preocupação, se eu estou chateado, eu vejo, por exemplo, a Adriana ontem não, foi na terça-feira? Na terça-feira. A Adriana assistiu a aula. Ela foi forte. Foi lá direitinho. Hoje a Silvia está na mesma situação, mas ela foi participou. Forte. E a Silvia também. Aconteceu um problema muito parecido com a Silvia hoje. Ela poderia ter deixado de assistir a aula e assistir a videoaula sem problema nenhum. Mas ela veio para a aula e ela, inclusive, me falou, não, Luiz, eu não vou poder interagir muito, mas ela interagiu. Ela fez o quê? Ela deixou um pouquinho de lado, sem desrespeitar a situação, ela deixou de lado a situação, veio para a aula e interagiu. Da mesma forma, você, Andréa, quando você está focada em alguma coisa, tenta se acostumar, tenta treinar isso. O comportamento é treino. Eu estou treinando porque lá, como minha mãe, somos de Minas, né? O meu tio saiu hoje do hospital, porque ele está com muito problema. Ele vai e volta, vai e volta. Aí minha tia falou, força. Aí Pronto. a gente liga, manda mensagem. Pronto. Aí ele falou, eu fiquei chateada que ele falou assim domingo para mim, não precisa se preocupar comigo. Falei, beleza. Bom, uma coisa, então, que a gente não tinha para falar nessa aula, mas já falamos, adiantando aquele grupo de estudos que a gente vai fazer depois de comunicação, quando tiver alguma coisa para ser feita, você tem que focar nessa coisa e, de alguma forma, se impermeabilizar a fatos e ocorrências, né, ao seu redor. Perfeito? Por quê? Verdade. Porque, olha, você tem o objetivo, você tem o foco. Se você não participar, se você não se comprometer, não experienciar, que a gente fala, você não vai alcançar seu objetivo. E esse esforço da Silvia, o esforço que a Adriana faz, o esforço que o Walter faz para poder sair correndo do emprego dele para vir aqui para assistir a aula, que não é brincadeira, o Walter ele tem pelo que eu pouco que conheço ele, pelo que a gente pouco conversou, o dia dele não é fácil não, mas ele está aqui, tá? Evidentemente que não está aparecendo a imagem dele, porque ele deve estar de cueca, terminou de tomar banho, o cabelo deve estar para cima. Né? Então, agora eu vou precisar estudar matemática mesmo. Tem que estudar. Agora vai dar uma aula difícil, análise de custo. Tá ótimo, então, beleza, na faculdade. Beleza, então. Pessoal, certo? Hoje deu para pegar alguma coisinha hoje? Então, até a próxima aula. Por favor, o pessoal que vai... Eu vou falar quem vai falar sobre ruído, os tipos de ruído, tá? E tem gente que vai falar sobre ruído e os tipos de ruído, cada um de vocês vai falar. E, Amanda, eu vou ver se eu te encaixo na próxima semana para você falar algum tipo de ruído, tá? Tem um outro tipo de ruído que eu vou passar só para você, que não está na apostila, e você vai falar sobre esse outro tipo de ruído que eu não tenho na apostila. Tá bom, Amanda? Pessoal, muito obrigado. Professor, a Dominga não vai entrar, não? Não entendi? A Dominga não vai entrar na dinâmica? Vai entrar, só que ela está lá naquela parte lá de baixo ainda. Conforme vai passando, por exemplo, você vai demorar um pouquinho para poder fazer outra palestra, tá? Beleza. Aí vai entrar a Paola, vai entrar a Nayade, vai entrar a Dominga. Não, porque a Dominga é um pouco tímida, entendeu? Mas ela vai tirar a timidez. Aliás, Domingas, vê se você coloca o vídeo aí, tá? O Walter, eu sei que ele deve ter esculachado. Mas a Dominga, vê se ela coloca o vídeo também para apresentar, tá bom? Tá bom. Pessoal, ela está aqui presente, ela está presente. Oi, Walter, ela está presente. Fala, Walter. Na próxima aula. Na próxima aula, Próxima aula. Tem que, para dar palestra, você tem que aparecer. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Boa noite. Fica com Deus. Tudo de bom. Até a próxima aula. Tchau. Até mais. Noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Tchau. Tchau, Amanda. Tchau. Até mais. Vou encerrar a reunião. Tchau.